Fala galera, eu sou a Pulse Mesato, sou analista da Clear e vamos continuar a nossa playlist sobre os principais indicadores. Nesse vídeo vamos falar sobre volume financeiro. Vamos nessa? Volume financeiro é um indicador muito utilizado e que tem grande relevância para a análise técnica. Ele não nos mostra se o preço vai subir ou vai cair, ele só nos mostra a quantidade de dinheiro que está sendo negociada naquele determinado nível de preço. Então, o que iremos perceber com esse indicador é que vemos a quantidade em dinheiro que foi negociado naquele período. E agora, trazendo para as movimentações do preço, se a gente tem muito negócio nos últimos 5 minutos, significa que tem muito interessado naquela região de preço para movimentar esse preço. E aí a gente pode dizer que, se a gente tem um aumento de volume, temos uma grande expectativa para aquele momento. E o volume nos mostra volatilidade. E se não temos muito volume, não temos muita volatilidade. E nos dá uma percepção melhor daquela movimentação do mercado. Por exemplo, quando temos o início de um movimento, geralmente o volume é mais alto. Por quê? Porque ele mostra o interesse dos investidores naquele preço. E também quando temos um volume muito alto, depois de um movimento direcional forte, nos mostra que tem troca de dinheiro, ou seja, pode ser a exaustão desse movimento. E aí a gente pode dizer que... O que é um volume bom? É relativo, né? Então eu sempre uso uma média junto com o volume, porque cada ativo tem um volume diferente. Para a gente saber se aquele volume está muito acima ou muito abaixo da média, a gente precisa do quê? De uma média. Então facilita a nossa vida. Pela teoria de Dow, ele diz que o volume deve confirmar a tendência. Então o volume acompanha a tendência principal do ativo. Caso não esteja acompanhando, pode nos mostrar um sinal de alerta. O que significa o volume acompanhar a tendência? Vamos lá. Se a gente tem uma tendência de alta, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos, topos e fundos ascendentes. É importante que o volume esteja maior nas pernas de impulsão, isso, nos movimentos de alta e nos movimentos de correção que não tenha tanto interesse, então que o volume seja mais baixo. Aumento de volume durante uma tendência sugere preços mais altos e uma correção com queda no volume indica que a tendência continua forte. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui da tela, que eu tenho JBS no semanal. Então a gente consegue ver que num movimento forte, direcional a favor da tendência, nós temos já um aumento de preço no volume financeiro. Nas correções, o movimento de correção, olha como foi baixinho o volume, abaixo da média. E aí nós temos um novo movimento de impulsão, mostrando força no movimento. E o volume crescente, aumentando o volume de acordo com a tendência que está mais forte na compra. E assim a gente consegue perceber que foi por todo esse movimento de alta que começou em 2023 e que mudou esse comportamento em dezembro de 24. Olha só como nos chama a atenção essa movimentação aqui do volume. Acima da média, e o que eram barrinhas vermelhas abaixo da média, agora a gente tem barrinhas vermelhas acima da média. Então nos mostra que os vendedores começaram a ter um pouco mais de interesse nesse papel. E aí, linkando com a análise que a gente fez, de que num topo, depois de um movimento forte, essa troca de dinheiro, essa troca de interesse chama um pouco de atenção. Quando a gente tira o zoom, tinha acabado de romper um topo importante. E aí esse aumento de volume vendedor e um movimento tão forte assim na queda, definitivamente nos mostra que pode ser um sinal de saída da compra ou começar a pensar no curtíssimo prazo para a gente fazer operações também na contratendência, pensando na venda do curtíssimo. O volume, então, é um indicador que confirma o interesse nos movimentos. E uma dica para a gente fechar esse vídeo. Você concorda comigo que se um ativo chegou no suporte, teve uma boa barra, ou seja, reação compradora, a lógica é que tenha muito volume? Se teve reação compradora, eu quero que venha com muito dinheiro, muito volume financeiro. Assim a gente entende que teve muita troca de dinheiro, muito interesse naquele movimento, confirma o início de um novo movimento de alta nesse caso. E na mesma lógica, a gente também consegue identificar o final do movimento, que foi o que eu acabei de falar sobre uma possibilidade de exaustão com o volume confirmando. E a gente consegue ver um exemplo desse início e final de movimento olhando para esse ativo aqui, Semin, no semanal. Então a gente consegue
identificar que o ativo vinha num movimento de baixa, forte de queda. Chegou num ponto, traçou o fundo, deu sequência na queda, mas parou. Olha aqui para a barra 44 do meu gráfico. Bela barra de reversão, né? Bastante força. Vamos olhar para o volume dessa barra, galera. Ó, altíssimo, coisa fofa. Pã, como que eu opero isso? O volume não indica que é para você operar só porque tem volume alto, mas dado o contexto, dada a formação gráfica, ele confirma que podemos ter um movimento de alta. Eu faria essa operação comprando acima da barra e stop abaixo dela. E ai, que movimento maravilhoso, né, gente? Não preciso nem falar que teria dado bom, né? E quando está no topo com muito movimento, também nos chama atenção. Pode perceber que começou a me chamar atenção a movimentação financeira a partir desse movimento tímido. Você olha para o candle, ele ainda não diz que acabou, né? Mas você olha para o volume e fala, opa, peraí, um candle desse com volume desse, alguma coisa de diferente tem. Ele dá sequência na alta com o volume caindo. Eu já paro de comprar aqui, né? Se eu estava aproveitando a tendência no gráfico diário, por exemplo, que é um tempo gráfico menor do que esse que estamos vendo, a partir daqui eu já começo com sinal de atenção. Ou vou com a mão menor ou evito de comprar. Assim eu fico de olho para a possibilidade de um movimento de correção mais forte, mais profundo ou até de uma reversão. E aí, curtiu esse vídeo? Fique ligado, pois no próximo a gente vai falar sobre meu queridinho Dei Mais, Dei Menos ADX. Te espero lá.